Graças a Deus. Paulo Almeida. Pode ser. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus continue iluminando o caminho de todos nós. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, esse convite generoso que nos fizeram, é a prova de paciência de me trazer aqui. Então, sou muito grato pela chance de estar participando desse estudo aqui com vocês. Eu trouxe hoje o tema provas. Assim, penas e gozos de coisas terrestres. Penas e gozos, né? Na verdade, é uma dualidade que a gente tem, né? No sentido de temer as penas, né? E buscar os gozos. No princípio da nossa educação, né? Da educação, hoje está mais moderno, mas na minha época de criança, né? As crianças eram, via de regra, educadas pelo temor. Se você fizer isso, você vai te castigar, você não vai jogar futebol, não vai chupar o pelo bico, você não vai encontrar com seus amigos. Então, nós obedecíamos, buscávamos o entendimento através da intimidação. Nós tínhamos medo e, por fim de consequência, obedecíamos. Obedecer pelo medo, ou entender pelo medo, nos tira a capacidade de analisar aquilo que nos é pedido ou determinado. Então, é que você perceba o seu modo de comportamento, aquilo que você deve fazer, mas de um modo assim, de livre escolha sua, compreendendo inteiramente todas as nuances que cercam a possibilidade. E não cumprir ou deixar de cumprir baseado no critério de temer ser castigado. Né? Isso se dá em várias fases. A geração anterior à minha era pior ainda, né? As crianças aprendiam sob pena de tomar palmatória na mão. Então, existia até um castigo físico como um modo de imposição de ideias às crianças, né? E as pessoas, por força disso, acabavam seguindo aquela determinação por medo, mas sem pensar exatamente que aquela talvez não fosse a melhor escolha. E do mesmo modo, a gente percebe que no caminho das vertentes religiosas, das diversas igrejas, segmentos, doutrinas que existem no mundo, sempre se trouxe a ideia do castigo, da pena, né, do inferno, do céu, e as pessoas começaram a buscar as igrejas que eu digo no sentido amplo, né? Não estou me referindo especificamente a uma igreja só. Igreja no sentido figurado de ser local onde se aplicam as diversas religiões. Então, as pessoas iam para a igreja e seguiam as determinações que fizeram passado com medo da pena. Né? Se eu não fizer isso, eu vou ser castigado, isso é pecado, isso é pior. E se criou na mente humana os conceitos de céu, de inferno, e mal explicados, pode-se dizer assim. E a gente viveu muito tempo enclausurado nessas ideias, né, sem ter um raciocínio definido acerca dessas ordenações. E a humanidade seguiu, a gente sabe, depois de Jesus, passou por várias fases, algumas cruéis, dolorosas, né, que a gente não precisa lembrar aqui, porque sei que todos conhecem. Até que, quando estávamos já preparados, recebemos o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela veio exatamente, não para combater no sentido do embate mesmo, as religiões que até então se praticavam no mundo, mas de uma maneira esclarecedora. Né? A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, veio esclarecer as coisas que ele exemplificou lá atrás. A gente é de lembrar que Jesus não escreveu nada. Né? Deixou um livro escrito assinado de Jesus. O grande livro de Jesus era o seu comportamento. Ele falava e cumpria aquilo que ele falava. Então, pela exemplificação, nós entendemos muita coisa. Né? Naquela ocasião, nos falou do amor como a grande solução de nossas vidas. O caminho que nós deveríamos seguir se quiséssemos efetivamente ascender a um plano maior, um plano de felicidade, de equilíbrio, de paz, de harmonia, que no fundo
é tudo isso que cada um de nós deseja. Então, a linguagem que ele falou na ocasião, ele vivia num mundo ainda em que a violência preponderava, em que se cultuavam diversos deuses e as pessoas não entendiam essa ligação com Deus, com a divindade, de uma maneira absoluta, né? Era uma questão negocial, né? A gente dava aqui, pedia ali, as coisas eram assim, eu te dou isso, você me dá aquilo. E a gente começou a jogar uma responsabilidade muito grande nas mãos de Deus, né? Deus passou a ser o grande gestor das nossas vidas na medida que nós pudéssemos oferecer aquilo que Ele queria, só que dentro do conceito absolutamente nosso, né? A doutrina vem dizer que não é nada disso, não é nada disso. Na verdade, os grandes condutores da nossa vida somos nós mesmos. A doutrina vem explicar aquilo que Jesus, por conta da nossa ignorância, não conseguimos entender. Então, mais esclarecido, em 1850, mais ou menos, a codificação surgiu e trouxe essas explicações, que a partir daí nós enveredamos pelo caminho do conhecimento doutrinário. E esse conhecimento doutrinário, ele vem nos falar exatamente o que se classifica como pena e como benefícios, né, da nossa conduta. Eu não gosto do termo pena, né? Na verdade, a gente percebe que o Evangelho foi escrito, traduzido, várias versões se criaram, mas ele ainda contém dentro de si, não a essência do Evangelho, mas a forma como ele foi escrito e é passado para nós, algumas coisas muito vinculadas ainda à antiga lei do italiano, olho por olho, dente por dente, você fez, você vai pagar, você vai... Eu, particularmente, como outras pessoas também, tenho uma visão diferente de tudo isso, né? Eu prefiro entender como oportunidade, né? Eu entendo que essas coisas são pedagógicas, elas acontecem em nossas vidas para que a gente possa evoluir, né? Se a gente encarar isso como um castigo, voltar naquela época de se cortar o braço, vão cortar seu braço também, a gente cai no campo da vingança, coisa que não é. Que não é isso que Jesus falava. Ele falava da oportunidade, do perdão, do esclarecimento, né? De nós nos descobrirmos como seres que somos diante de toda a sociedade, vivemos amorosamente, buscando nos conhecer pessoalmente, porque só quem se conhece, de fato, é capaz de praticar inteiramente as lições de Jesus. Nós ainda estamos nesse processo de aprendizagem, estamos ainda buscando entender primeiramente quem somos nós. A partir do momento que a gente conseguir entender, desvendar esse mistério que habita dentro de nós, estaremos aptos a verdadeiramente entender as lições que Jesus nos trouxe. Então, na questão 920, 921 do Livro dos Espíritos, tem a seção que fala das penas do gozo terrestre. Eu prefiro trocar pena por oportunidade. Mas tudo bem, está escrito assim. Não importa como esteja escrito, na verdade importa que você compreenda o sentido, né? A essência do que aquele pensamento traz para você. Né? E fala da felicidade, começa falando da infelicidade e felicidade relativas. Né? Antes de entrar nesse assunto, eu gosto sempre de puxar para essa discussão um trecho do Bem-aventurados os Aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre justiça das aflições. Né? Esse capítulo, ele nos fala que todas as aflições, né, todas as dores que nós sofremos, elas são justas. Não são absolutamente injustas. Ela tem uma razão de ser, uma causa determinada nessa ou nas nossas pretéritas existências. Então, eu gosto de trazer essa questão da justiça das aflições e que nós, se bem compreendemos, haveremos de entender que todo o percalço que nós passamos é injusto, por alguma razão. Alguma coisa no nosso passado nos levou a vivenciar aquela situação. Seja uma maneira de nós nos corrigirmos, nos modificarmos, repudiarmos
futuramente o comportamento que nos trouxe àquela situação, seja até mesmo pela exemplificação para outras pessoas. Porque tudo, na verdade, tem uma razão de ser. Então, baseado nesse princípio de que toda aflição é justa, né? Porque até o nome eu gosto dessa temática, justiça das aflições. Não devemos nos sentir injustiçados diante da vida, desprezados por Deus, por algo que nos aconteça, porque eles têm uma causa que é determinante para que ela tenha ocorrido. Então, baseado nesse princípio, a gente volta para cá, nesse item, felicidade e infelicidade relativas. Bom, em relação à felicidade, né, é uma aspiração de todos nós. Aí não importa se você tem religião ou não. Todos, indistintamente, todos nós buscamos a felicidade, mas a nosso modo. Cada um de nós tem um conceito acerca do que seja ser feliz. Né? Então, a gente não pode achar que todos nós teremos o mesmo tipo de felicidade, que vamos encontrar opiniões e situações completamente divergentes da nossa. Né? E são relativas, a nossa felicidade, ela é relativa por quê? Aqui na Terra. Porque, se nós analisarmos as lições de Jesus, em que ele falou e fala para a gente que nós devemos nos amar indistintamente, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos que ter o amor no nosso coração por nós mesmos e por todos, de um modo geral. E a gente fica pensando assim, na nossa unidade familiar, um pouco mais restrito, né? Se nós temos um filho, um parente, alguém que sofre, a gente não está feliz. Nós nos incomodamos com aquele sofrimento, e naquele momento somos solidários, partilhamos aquela dor, e por via de consequência, não podemos estar felizes. Se a gente expandir esse pensamento, e percebemos que Jesus nos fala que nós somos todos irmãos, todos nós, todo ser vivente nessa terra, ainda que aparentemente estranho, é nosso irmão. Nosso irmão, fomos criados por Deus para vivermos assim, simples e ignorantes, crescendo, evoluindo, nos tornamos pessoas elevadas, vivendo em paz e harmonia, na mais ampla felicidade. Então, se na história da humanidade, nesse mundo que nós vivemos, saindo de provas e expiações, ingressando ainda lentamente a passos de tartaruga paralítica no mundo de regeneração, a gente há de compreender que não podemos ser absolutamente felizes à vista de tanta infelicidade desse mundo. Quando a gente vem para Saquarema, passa a noite e as pessoas abrigadas debaixo da ponte, debaixo de marquise, né, passando necessidade, sujos, mal alimentados, desnutridos, viciados em álcool, bêbados. Nós não podemos achar que essas pessoas estejam felizes. Eles até podem achar que a felicidade consiste em tomar de manhã aquele frasco de caminho da roça, mas eles sabem que isso é uma coisa completamente despropositada. Então, se essas pessoas não são felizes, nós não podemos ser felizes também, porque o princípio da caridade, o princípio de que todos somos irmãos, nos macula o coração diante da dor alheia. Então, a gente classifica a nossa felicidade aqui como uma felicidade relativa. Né? A felicidade perfeita, ela há de ser quando todos nós formos felizes. Doutor Bezerra de Menezes, um espírito de uma grandeza extrema, como nós sabemos, nunca acima de nós, ele, com a nobreza de caráter, com todas as suas ações nobres, ele pôde ascender a um plano mais elevado do que o nosso, mas ele preferiu permanecer aqui nas cercanias da terra e se propôs a permanecer até que todos nós pudéssemos ter um nível de elevação que nos pudesse emancipar no caminho da felicidade. Ou seja, se importou com todos os seres aqui deste planeta. Poderia, não, já fiz minha parte, ou para o mundo mais feliz. Então, ficou por aqui, lutando para que nós também fôssemos elevados como ele o é. Mas, embora a felicidade seja relativa para todos nós podemos, sim, dentro dessa felicidade relativa,
ter uma vivência feliz aqui na Terra. Basta saber em que patamar nós colocamos aquilo que nos faz feliz, de fato, de verdade. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui nesse momento, sem nenhuma demagogia com você, eu estou feliz de estar aqui, com vocês falando, né? Porque a casa espírita é acolhedora, a ambiência espiritual da casa, ela interage com a gente, nos traz um sentido bom de paz e de calmaria. Então, é uma felicidade que eu vivencio nesse momento. Ela é absoluta? Não. Porque daqui a pouco eu vou sair por aquela porta fora, posso presenciar algo que não me agrade, que me tristeza, posso me exaltar, me exasperar, porque infelizmente ainda estamos nesse ponto, nesse aspecto. Mas nesse momento aqui eu estou feliz de estar aqui. A felicidade para uns consiste verdadeiramente em ajudar o próximo. Então essas pessoas são felizes nesse momento que estão partilhando esse pensamento. Para outros, do ponto de vista da matéria, significa ter bens materiais, um automóvel novo, uma casa confortável, pagar 5 mil reais por uma garrafa de vinho. É uma maneira de encontrar a felicidade. É diversa da nossa. O materialista, ele se preocupa com o aspecto daquilo que pode satisfazer os seus anseios mais imediatos. Né? Aí já compreende também o aspecto deles. Eu fico pensando, caramba, se eu não acreditasse na reencarnação, o que eu estaria aqui falando para vocês? Estava tomando meu vinhozinho em casa, né? Farinha pouca, meu perão primeiro, procurando amealhar todas as coisas em meu benefício. Eu só tenho essa vida, depois acaba, não existe mais nada. Né? Não tem nem céu nem inferno, acabou aqui. Então, qual o sentido de ser produtor? Qual o sentido de ser honesto? Qual o sentido de ser bom? Mas, quem milita pela seara espírita, ou quem acredita na reencarnação, ainda que com um entendimento diverso do nosso, mas acredita em outras vidas, percebe que não. A gente percebe que esse pedaço, essa etapa nossa aqui, é uma construção. Nós estamos construindo ainda um caminho que há de nos levar a nos tornarmos melhores. Né? Então, para muitos, a felicidade aparece de diversas formas. Para nós espíritas, de um modo geral, não somos todos iguais, mas temos mais ou menos o sentimento parelho. A felicidade consiste em nós buscarmos a nossa evolução moral, né? Ajudando, através da prática da caridade, ajudando aos nossos semelhantes. Né? Nós precisamos cada vez mais descobrir essa real felicidade em servir aqueles que necessitam. Então a gente pode, sim, ter uma felicidade ou uma infelicidade relativa neste mundo. Basta que a gente se situe no patamar que a gente já está. Okay? Depois a gente tem a questão, nesse mesmo capítulo, das penas e dos terrestres, da perda de entes queridos. Né? É um processo muito difícil para todos nós, que nós somos muito agarrados uns com os outros. Né? A cultura latina então, é uma cultura chorosa mesmo, né? A gente fica muito vinculado à pessoa. Então a gente convive com aquela pessoa quando ela vai embora, o filho, o pai, a mamãe, o namorado, o marido, a esposa, a dor é muito grande, é incomensurável mesmo. E atinge todos nós. Católico, espírita, pobre, rico, ateu, materialista, religioso, todos nós somos atingidos por essa dor, pela perda de alguém a quem amamos. É óbvio que mesmo sendo espírita, mesmo estudando, mesmo entendendo, mesmo compreendendo, o primeiro impacto é muito forte. A dor é muito intensa. Entre os 2, 3, 4 dias, dependendo de cada uma semana, estou desesperado. Eu costumo dizer que as pessoas se agarram com a roupa do guarda-roupa, choram, se trancam no quarto, bate a cabeça na parede, chuta o cachorro, quebra a porta. Natural que seja assim. Naquele momento ele está vivenciando aquela dor imensa. Né? Mas passada essa fase, a gente precisa colocar a cabeça no lugar. Porque se a gente ficar sofrendo cada dia a mesma situação, requentando aquela dor, aquele sofrimento, é uma perpetuação que acaba nos trazendo sérios problemas físico-emocionais. Então, nós que somos espíritas, que entendemos que a vida não cessa aqui, que a vida continua, né? A vida continua em outras existências físicas, espirituais, que já vivenciamos isso muitas e muitas vezes, nós precisamos entender isso verdadeiramente dentro de nós.
Porque é lícito, sim, nos sentirmos tristes, chateados com a perda de um ente querido. Aliás, o nome perda, ele nem é muito conveniente, né? Perda, vamos dizer assim, é de perda do corpo, daquele corpo físico que vai se desfazer e retornar ao todo universal. Porque o espírito não perde, né? O espírito é imortal, ele vai para outro plano e fatalmente nós iremos nos encontrar com as pessoas que nós amamos, porque a gente sabe que o princípio do amor, quando se instala, ele não mais se dissolve. Então o reencontro é futuro, né? O reencontro acontece. Então, quando a gente perde alguém, nós precisamos ter isso em nossa mente, né? É apenas um até breve, não é um adeus. O adeus é da matéria. Mas aquele corpo como esse, como o do Ricardo, como o da Cristina, é um empréstimo de Deus para a gente vivenciar aqui a nossa encarnação. Nós não teremos essa forma no plano espiritual. A gente, nesse momento, sequer conhece a nossa verdadeira forma. Nós sabemos um pouco da nossa identidade, estamos encarnados, não perdemos totalmente o contato da condição espiritual. Mas nós sabemos que a forma é outra. O corpo é uma roupa velha que a gente tira e joga fora, porque não nos serve mais. Baseado nesse princípio, essa aceitação fica mais fácil. E principalmente, né, a certeza do nosso reencontro, a certeza que estaremos juntos novamente, acalma nosso coração. Por isso que a gente pode sim sentir a dor da perda de um ente querido, mas não devemos deixar que isso vire objeto de desespero entre nós. Depois desse mesmo tema das penas e gozos terrestres, a gente tem decepções e ingratidões. Né? Então a gente, quando sofre alguma decepção, alguma ingratidão de alguém, e a gente se magoa, e a gente fica irritado, a gente briga, não entende, né? Porque nesse momento aqui na Terra, quando a gente é encarnado, a gente, quem já está no culto espírita, que tem uma vida de trabalho, uma vida de honestidade, etc. e tal, acha que não é merecedor de sofrer nada disso, né? Mas nesse momento a gente esquece do nosso passado, né? Nós somos nessa vida, talvez corretos, talvez estudiosos, talvez gente boa, mas já fomos um bichinho muito esquisito lá para trás. Então, é natural que a gente também sofra alguma decepção. Mas eu costumo dizer que a decepção, ela está muito ligada a um sentimento nosso em relação às outras pessoas. Né? A gente se decepciona com alguém porque a gente espera daquela pessoa algo que ela não pode nos dar. Né? A gente espera que aquela pessoa tenha um comportamento com a gente que aquela pessoa sequer sabe que a gente tem essa expectativa ou sequer está pronta para proceder do modo que nós julgamos que seja conveniente. Né? Então a gente coloca muita fé, muita força naquilo que a pessoa não está nem aí para você. Né? Isso acontece, né, as decepções, às vezes, com o filho, que você planeja o futuro do filho e não saiu do jeito que você queria, mas você não tem que planejar o futuro do seu filho. Você tem que dar educação para ele, e ele escolhe o caminho dele. Essa é a lei da vida. Mas você quer que ele seja um médico, um dentista, ele quer ser outra coisa, e você acha que ele está errado, que decepção, fiz de tudo por essa criança, paguei os melhores ensinos e ele não quis ser médico. É uma opção dele, ele tem um livre-arbítrio, a pessoa se decepciona. Mas por que se decepciona? Exatamente por isso. Porque espera que aquela pessoa te dê algo que ele não está apto para te dar. Ou não quer te dar porque não corresponde ao pensamento dele, não corresponde às expectativas, não corresponde aos sonhos que ele guardou dentro de si. Então a decepção acontece muito mais por nossa causa do que da causa do outro. Porque a gente coloca questões sem combinar previamente com o outro. Né? A gente acha que é daquela forma, mas a vida não é assim. As relações interpessoais, elas devem primordialmente primar pelo respeito que há de haver entre as pessoas, pelas relações equilibradas, por ouvir, né? Não só falar. Então, as decepções têm essa razão de ser. Em relação à ingratidão, essa questão da ingratidão também está muito vinculada ao nosso próprio proceder. Então, você ajuda uma pessoa e essa pessoa não te diz muito obrigado, né?
E você fica revoltado, caramba, eu ajudei o cara, comprei um prato de comida para ele, foi incapaz de me dizer muito obrigado, de se sentir agradecido. A gente precisa entender que a caridade, quando a gente presta caridade, ou quando a gente ajuda alguém de alguma forma, pode ser um ato pessoal para aquela pessoa que você está ajudando. Mas do ponto de vista da sua construção pessoal, da sua construção moral, é uma coisa muito mais ampla. Então, por exemplo, se você age bem em relação a alguém, você não deve esperar que a gratidão venha daquela pessoa. A gratidão vai te vir da vida, das boas vibrações que você conseguiu conquistar com aquele seu ato sincero de ajudar ao próximo. Se ela não vê que aquela pessoa que você reputa é ingrata, mais adiante você vai colher os benefícios dessa sua atitude por uma outra pessoa, por uma outra questão. Né? Então a gente não pode carregar pessoalidade nos nossos atos. Eu ajudo o Ricardo tem obrigação de me agradecer. Não tem obrigação nenhuma de me agradecer. E nem eu posso ajudar o Ricardo pensando que ele vai me agradecer. Porque a falta de sinceridade, de boa intenção, macula o ato. Então ele deixa de ter o efeito que deveria ter por uma atitude assim, espontânea. Né? Então, é como se a gente ganhasse pontos que a gente vai acumulando. Né? Hoje eu faço bem, não recebi nada, nem obrigado, virou a cara, etc. Mas mais adiante a coisa acontece. Eu, quando era rapaz ainda, tem muito tempo, olha, eu estava numa lanchonete na Tijuca, e uma pessoa pobre me pediu, eu estou com fome, eu falei, pedi lá para o rapaz de lá trazer um salgadinho de 2 para ela comer uma hora e levar outro para casa. Aí eu queria achar um café assim, pegou o salgadinho, o sal de baixo jogou fora. Mas eu não queria dinheiro, não estava nem com fome. Eu fiquei revoltado com aquilo. Mas arrependido. Não, o ato ali, meu, foi sincero. Eu me beneficiei desse ato, porque ela nem queria, não estava afim, era dinheiro que ela queria. Não teve influência dela. Então, eu não podia esperar agradecimento de quem não entendeu o gesto, né? Mas, evidentemente, foi uma coisa boa que eu fiz, porque eu fiz espontaneamente. Nem não pensei duas vezes. Então, a gente deve esperar que a vida nos agradeça, né? Que os bons espíritos reconheçam que nós agimos com boa intenção, com sinceridade, e que possam trazer mais e mais vibrações positivas para que a gente possa continuar nessa empreitada. Né? Então, o modo como você recepciona o comportamento alheio, ele é determinante para você saber se realmente houve gratidão ou não. Né? Porque se você faz o bem sem ver a quem. Né? Não faça esperando ser agraciado com muito obrigado, você é o melhor do mundo, porque tirará todo o efeito da sua atitude. Os atos de amor, de caridade, de auxílio ao próximo, eles vão ser espontâneos, eles vão brotar diretamente do seu coração, sem qualquer pensamento ou sentido de se beneficiar diretamente naquele momento daquela pessoa que você está vendo. E afeições destruídas, né? Essa é outra história, muito interessante, né? O relacionamento entre as pessoas, quando não baseado numa afeição sincera, né? Uma afeição, não digo nem recíproca, né? Porque amor, afeição, são sentimentos individuais, né? Nós temos amor por uma pessoa, ela pode não nos amar, mas você tem o amor, né? Então você tem afeição. Se você tem uma afeição sincera, ainda que aquela pessoa apronte todas por você, ela não vai se dissipar, porque ela é sincera. Você tem afeto por aquela pessoa. E o afeto, ele não é seletivo. A gente não pode ter afeto só porque é bom, maravilhoso. O afeto, ele brota dentro de nós. É um sentimento que nasce sem que você possa controlar. E a partir desse momento, se você deixa de ter afeto por alguém que se portou mal com você ou de alguma maneira não correspondeu às suas expectativas, é porque não existe afeto sincero. Então, é óbvio que esse tipo de afeto, esse tipo, as pessoas chamam de amor até,
Não pode ser amor aquilo que se dissolve numa discussão banal. Então, por não ter sido construído em bases sólidas, ele se desfaz, ele se deteriora. Então, as afeições se destroem principalmente porque elas não têm a sinceridade que deveriam ter, foram construídas em bases falsas. É natural. Agora, isso tudo também faz parte de um ajuste nosso. A gente vai ter essas vivências exatamente para que possa construir dentro de si todo esse cabedal de conhecimento que nos possibilite verdadeiramente distinguir aquilo que é uma afeição sincera, um amor verdadeiro, de um mero sentimento passageiro que a gente se entusiasma por alguém, mas verdadeiramente não está embasado na fonte segura do amor. Então, daí decorrem essas chamadas afeições destruídas. Então, dentro das penas e lutos terrestres, a gente também tem as chamadas uniões antipáticas. Então, as pessoas se casam, né, e passam a viver igual pão e gato. Né? A gente percebe, então, as coisas chegam a um papo mais grave. A moda é o feminicídio, né? As pessoas matam. E a gente fica pensando em pessoas que já se olharam nos olhos, pegaram nas mãos e se disseram, eu te amo. Trocaram imensos carinhos, chega a um ponto de tirar a vida, bater, etc. E por que isso acontece? Então, haveria amor naquele relacionamento? Pode ter havido amor, sim, mal compreendido. Mas o que mais ordinário acontece é que antes da gente enganar, aquele processo seletivo, porque diante do estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós somos também determinantes nas nossas escolhas das próximas encarnações. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, e a gente tem diferenças com outras pessoas, né? E a gente aceita, né? Às vezes vê, olha, fulano vai reencarnar com você. Se você é marido, mulher, pai, filho, irmão, amigo, mas vocês vão estar juntos na encarnação para poder superar essa divergência, essa animosidade que é entre vocês. Vocês precisam se ajeitar e procurar vivenciar o amor, a amizade, a cumplicidade no bom sentido, do melhor modo possível. Aí, você aceita. Você aceita e reencarna. E se encontra com aquela pessoa que você combinou que iria partilhar um pedaço ou toda a sua existência. E aí, no começo, quando você tem o aspecto do benefício do esquecimento, você não lembra dessa combinação. Claro, se lembrasse, você pudesse correr logo da pessoa. Não interessaria a você conviver com aquela pessoa, que você lembrar de todo aquele processo pretérito, né, que causou desgosto a um e a outro. Então você vem para cá, mas aquela coisa está lá dentro de você, latente, né? E aí você não vai com a cara, né? Ou foi com a cara, depois não vai mais, aí começam aquele azedume entre as pessoas que acaba não dando cabo ao objetivo da encarnação, né? Se afastando, brigando mais sério, ou agravando até aquela situação. Mas isso é muito vinculado à nossa própria escolha lá atrás. Às vezes você conhece uma pessoa e tem por ela assim, uma afinidade imensa. Quando acontece isso, é porque é no espírito que você já pertence à mesma família espiritual, já é um amigo, ou você já conviveu com aquela pessoa, já tem uma vida harmônica, já superou as suas dificuldades e vive em paz e harmonia com ele. É quando você dá de cara com a pessoa, isso é isso. É uma pessoa que você ser seu amigo, seu namorado, seu amigo, etc. Tal, e tem uma linha se permite. O mesmo se dá com as uniões antipáticas. Né? Você olha para a pessoa, não sei porque eu não vou com a cara dessa pessoa. Não sabe ali naquele momento. Mas, na verdade, é um programa já de outras existências, você não lembra e você combinou de encontrar com essa pessoa aqui para superar essas divergências. Por isso que acontecem essas uniões antipáticas. Qual é o ideal de tudo isso? É correr dessa união, correr dessa amizade, o cara vem aqui, você atravessa a outra calçada,
eu fiz, que não está vendo. Não. O correto por isso é você tentar efetivamente superar e fazer a sua parte. Ainda que ele não queira, ainda que ele continue de cara amarrada para você, você tem que desamarrar a sua cara e procurar entender. Porque, como eu falei, são atitudes exclusivas nossas. São atos pessoais que nós devemos fazer. Okay? Depois nós temos o temor da morte. Isso é barra dentro, o temor da morte. Nós sabemos, né? Que nós nascemos e já vamos embora desse mundo. Mas a gente tem uma preocupação danada com isso. Eu confesso que eu tenho medo, não de morrer, mas de como é que vai ser. De modo como é que isso vai acontecer. Não sei se eu vou tomar uma Coca-Cola e vou embora, não sei. Isso me causa assim, uma certa dificuldade. Né? Mas também uma análise equivocada que a gente faz do desencarne. Né? Porque se nós sabemos que temos aqui um tempo para estar na Terra, nos aprimorando, buscando esse rumo evolutivo, e que um dia isso vai acabar, né? A gente deveria olhar de uma maneira melhor essa questão. Né? Essa semana, desencarnaram Silvio Santos e Alain Delon. Né? O Alain Delon estava com 88 anos, o Silvio Santos com 93. Né? E as pessoas lamentaram. A gente fica pensando assim, essa ideia é tão errônea, tão complicada, que a pessoa fica aqui na Terra, um caquinho de pessoa, já doente, tendo que ter oxigênio direto, numa cadeira de rodas, mas a gente quer que a pessoa esteja ali, não quer que a pessoa morra. Isso é um egoísmo absoluto. Né? Porque que qualidade de vida pode ter uma pessoa, às vezes, encrevada na cama, que sequer se mexe, se comunica pelos olhos, com o sistema de computador, e a gente não quer que a pessoa vá embora. Né? Fica usando todos os meios, todos os recursos necessários, aquela pessoa que muitas vezes é uma pessoa que quer ir embora mesmo, você fica travando ela. E quando vai pelo aparelho, é tendo um processo obsessivo de encarnado para encarnado, você fica ali pedindo, rezando, agarrado, não deixando a pessoa desencarnar. E que espíritas somos nós, que lemos, que estudamos, que sabemos que essa é uma das múltiplas vidas que nós já tivemos e outras tantas virão, é a gente tem esse temor da morte. A morte é libertação do espírito, é motivo de regozijo para os espíritos. Né? Os espíritos mais evoluídos, que moram nos mundos mais avançados, o desencarne não tem. Na verdade, os espíritos avançados nem desencarnam, eles fazem a transição, né? Porque já estão desencarnados. Então, esses espíritos têm prazer quando essa mudança acontece, e sabem que avançaram, galgaram mais um degrau nas suas evoluções, e que estarão indo para um aspecto mais feliz ainda. Daqueles que os cercam se sentem igualmente felizes, porque é motivo de festa, quem consegue evoluir e galgar mais um degrau ainda. E a gente fica aqui para saber que eles, essa mesquinharia de ficar agarrado com a matéria, com o corpo físico, quando a gente tem uma condição muito melhor do ponto de vista do plano espiritual. A gente desencarna, vai para o plano espiritual e lá nós vamos nos defrontar a obra que nós construímos, né? As nossas mazelas e os nossos acertos. E a gente vai se acertando para na próxima encarnação galgar mais um pedacinho e daqui a pouco, até que a gente chega a um ponto que não precisa reencarnar tanto. Os 70, 80, 100 anos que a gente vive aqui na Terra passaram a ter nenhum significado diante da grandeza da vida espiritual. Na entrevista de Kardec com o cidadão de Júpiter, né, publicada na Revista Espírita de Paris em 1800 e qualquer coisa, o Espírito fala para Kardec que em Júpiter as encarnações, a vivência assim, numa vida lá, dura 700 anos. Mas 700 anos de uma vida extremamente espiritualizada, não há corpo físico, não há decomposição, não há doenças, não há nada que sirva de entrave a mudar de etapa. Né? 700 anos porque atingiram um estágio de evolução tão grande que, trabalhando no bem, trabalhando na paz, na harmonia, na solidariedade, na caridade, não necessitam
como nós, de estar reencarnando toda hora para poder se melhorar, porque eles já estão melhorados. Melhoram cada vez mais, mas já se viram então, muito acima do nosso. Então nós não devemos ter a ótica que nós temos sobre a morte. Né? Procurar compreender exatamente como Jesus nos fala e como a codificação nos explica, que é uma transição. Né? Tem um filme sobre Paulo muito interessante, que é uma passagem que os cristãos estão na arena, eles estão presos e vão subir, estou aqui descrevendo o equipamento, vão subir para a arena para serem trucidados. E Lucas vai ter com eles e conforta eles falando: meus irmãos, confiem, vai ser rápido. Depois vocês vão encontrar Jesus. Aquelas palavras tão animadoras trouxe para eles a certeza de que não acabava ali. Eles subiram cantando e entraram na arena. Esse ponto de vista, essa perspectiva é que nós devemos ter em relação ao nosso desencarne. É rápido. Daqui a pouco estaremos no lado. Talvez encontremos Jesus, mas se não ele, mas os emissários dele. Né? Mas, claro, ainda no processo de autoconhecimento, né? De superação das nossas mazelas, de superação dos nossos equívocos. Mas devemos achar que nos livramos de uma existência, vamos para outra, já melhorados, e que a outra vai ser melhor e assim sucessivamente. A compreensão disso nos fará entender melhor esse processo de desencarne e, consequentemente, ter uma melhor aceitação. Não perderemos nossos entes queridos, porque eles estarão sempre próximos a nós, porque já conquistamos essa relação afetiva. Com outra forma, porque nós não conhecemos, como eu falei há pouco, qual é a nossa forma real. Mas a essência, o amor, a simpatia mútua, essas se manterão e nós haveremos de nos reconhecer. Então vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Suicídio. É um tema que eu não gosto de falar, confesso a vocês, né? Porque eu acho que falar sobre o suicídio. Luiz vai quem falar. Pois é, a gente precisa ter uma convicção muito forte, né, acerca do que você vai falar sobre o suicídio. Não estou aqui absolutamente me posicionando nem contra, nem a favor. Estou apenas falando de convicções pessoais, certo? Então, eu não acho justo falar para vocês de uma coisa que eu ainda não consegui organizar, vamos dizer assim, dentro de mim, certo? Mas posso falar alguma coisa que é do saber geral, que se encontra na codificação. Nós, para poder ter a nossa vivência aqui na Terra, nós espíritos, somos espíritos, tá? Nossa essência é espiritual. Quando a gente está aqui na Terra tendo essa vivência, nós precisamos de um corpo físico. Né? Então, a gente, quando nasce, né, nós recebemos um corpo físico para que a gente possa, aqui na Terra, cumprir todas as etapas que nós devemos cumprir, que nós escolhemos cumprir, como forma de nós nos aperfeiçoarmos, como forma de nós estiparmos de nossas vidas, de nossos erros, das nossas mazelas, de nossos filhos. Então, a gente sabe que vai estar aqui na Terra encarnado. Não é uma coisa assim precisa. Olha, Paulo, você vai lá para a Terra, você vai viver 78 anos, 8 meses, 4 dias, 2 minutos e 3 segundos. Não, não é assim. A gente vai ter aqui na Terra o tempo que seja necessário para a gente cumprir as coisas que nós devemos cumprir. Certo? Quando a gente cumpre tudo, vai embora, né? Na hora, e vai cuidar da vida em outro plano. Então, o nosso corpo físico, ele é preparado para nos receber como espíritos, para que a gente possa cumprir todas essas etapas, verdadeiramente. Né? Então, ele é aquela pilha que você bota no controle da TV só para você mexer lá até o momento que ela não vai mais funcionar, acabou a pilha, você tem que botar outra. Nosso corpo é assim. A gente recebe aquela carga física necessária
a utilidade do nosso espírito, do nosso aperfeiçoamento moral, certo? Então, se você recebe o corpo naquele tempo, né, para cumprir aquelas coisas, e você vem cumpri-las, né, naquele corpo, naquele tempo, se você renuncia antes a isso, você está antecipando o seu desencarne, deixando, às vezes, pela metade ou inteiramente descumpridas as coisas que você se compromissou a fazer. Então, os espíritos, o plano espiritual, os espíritos elevados, eles não condenam o suicídio, eles lamentam o suicídio, lamentam que você tenha jogado fora uma oportunidade de se elevar, uma oportunidade de você evoluir a um patamar melhor. Então, precisa ter a ciência, a consciência de que se alguma coisa está acontecendo de uma maneira que nos leva a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, nós devemos perseverar na vida, devemos valorizar a vida, porque se a gente conseguir vencer essa etapa, nós estaremos fortalecidos, estaremos melhores espiritualmente. E ao contrário, se você não cumpre a sua etapa, não é que você vai ser condenado ao inferno para ficar lá no caldeirão do diabo com cebolinha, batata fritando em volta, não. Não é isso, não. É que você, além de ter deixado de cumprir, e você vai ter que voltar para cumprir novamente, ainda vai ter uma prova suplementar, vamos dizer assim, para que você possa superar aquela dificuldade. Então, nesse aspecto, a gente percebe que não vale a pena tirar a vida. E a gente já te falar também um pouquinho rapidamente do suicídio involuntário, do suicídio indireto, né? É quando a gente não cuida do nosso corpo físico de maneira adequada e acaba sucumbindo antes por alguma doença, né, por algum excesso. Né? Todo excesso é pernicioso. Né? Excesso de bebida, excesso de fumo, excesso de drogas, excesso de sexo, excesso de alimentação, todo excesso é pernicioso. E a gente, quando faz isso, que o nosso corpo físico sucumbe, nós somos suicidas indiretos, suicidas involuntários. Então, o nosso corpo, ele deve ser muito bem cuidado durante a nossa existência, porque ele serve exatamente para que a gente possa superar todas as nossas dificuldades. Isso também faz parte das nossas penas e dos nossos gozos terrestres. E para terminar, eu quero dizer a vocês que, por mais que a vida possa nos parecer complicada, possa nos parecer difícil, se nós fizermos um retrospecto dela, nós vamos perceber que nós tivemos muito mais alegrias do que mágoas para as nossas existências. Só que a gente privilegia a dor, privilegia a mágoa, que ela é mais intensa, ela nos corrói, ela nos avassala a existência. E a alegria, o si mesmo, ela é efêmera, né? A gente não dá assim, o peso que dá. Há um sentimento, eu lembro outro dia, até não quando eu lembro inteiramente o texto, né? Um filósofo da linha oriental falando que nós devemos receber o mal e o bem do mesmo modo, com a mesma intensidade, porque ambos têm lições que nós devemos aprender e, por via de regra, nos tornarmos pessoas melhores. Então, estamos fazendo um inventário da nossa vida, né? De todos os fatos. Eu, então, tenho um inventário imenso, inventário de tudo que aconteceu na nossa vida, de bom e de ruim, e ter essa percepção. Na verdade, a gente teve muito mais momentos de alegria do que de dor. Né? Michelangelo, o grande escultor italiano, ele dizia que 1000 prazeres não valem um tormento. Ou seja, você tem 1000 prazeres na sua vida, mas o único tormento ele é capaz de tirar o beijo. Então, que a gente possa ter essa balança, esse equilíbrio em relação a todos os acontecimentos da nossa vida e entender verdadeiramente qual o significado. O texto fala em penas, eu prefiro dizer lições. Lições e gozos terrestres. Agradeço muito a paciência de vocês e estar aqui me ouvindo. Como eu falei para vocês,
Estou feliz de estar aqui com vocês, foi ótimo. Um beijo de todos, fiquem com Deus. Obrigado pela generosidade. Sabia que ia ser bom, né? Paulinho, com essa tranquilidade, com essa paz. Bem, vamos agora então para a segunda parte dos trabalhos da noite. A segunda parte são os passos. O passe não é obrigatório, mas aqueles que desejam receber o passe, vai ter uma pessoa que vai encaminhar para que vocês possam formar aqui uma fila, onde vai fazer essa fila para ser encaminhada ao passe. Tá certo? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ficar em prece, para que possamos estar colaborando nesse trabalho do passe, tá? Junto com os fascistas que vão estar lá dentro. Monstro da morte.
seja luz em teu olhar, e o risco não te peça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir e o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando, plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a vez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais verdura em cada sim. De saber como posso seguir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. De saber como posso seguir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão.
Deus te acende nova luz. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã no espaço infinito o dia virá mais lindo, brilhando o amor de Deus. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são missões que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charme que se flora, pensa na noite, na aurora, e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva
alvorecer, iluminando os caminhos. É madrugada, despertamos. É alvorecer, iluminando os caminhos. Somente com Jesus, alma cansada, volve a praia do amor no mar da vida. O viajor errante encontra a estrada que o reconduz à terra estremecida. A esperança de águia embruxecida floresce ao clarão de outra alvorada. Como o trabalho e dor da alma na lida são luzes da vitória desejada. Sem Jesus cresce a treve nos escombros. Toma a cruz que te pesa sobre os ombros. Vence o deserto áspero e inclemente. A aflição ainda é grande em cada dia. Não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus, não temas pessoalmente. Não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus, não temas pessoalmente. Ainda em oração, vamos elevar os nossos pensamentos. E agora vamos à prece final que o nosso querido irmão Paulo vai estar fazendo para o encerramento dos trabalhos da noite. Meus irmãos, nesse momento, vamos elevar os pensamentos a Jesus e gratidão a Ele por nos trazer o Consolador prometido, pelas oportunidades diárias e constantes de nossa vida, destinadas à nossa emancipação moral, à correção das nossas imperfeições. Agradecemos o amor depositado em cada um de nós, que possamos algum dia atingir toda a sua plenitude. Agradecemos o bom andamento dos trabalhos da casa, das boas vibrações recebidas, dos trabalhadores do plano espiritual, que possamos perseverar no caminho da caridade, no caminho do amor, e o mão sempre estendida àqueles menos favorecidos. Possamos verdadeiramente compreender o sentido da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. Porque amando ao próximo estaremos amando para sempre. Guarda-nos esta noite, nossa vida, e que possamos, por força de nossos esforços, um dia chegarmos a Ti. Graças a Deus.
Senhoras e senhores, Matheus Boechat. Estamos aguardando a presença de todos, tá certo? Boa noite.